Vou falar um pouco da minha vida, talvez inserida dentro da minha geração, quer dizer, aquilo que marcou a minha vida e que mostra alegrias e frustrações. Eu nasci em 1940, me criei num ambiente no Rio de Janeiro, uma cidade que cerca de um terço da população morava em favela, né? Então a gente vivia em turmas que misturavam as pessoas das diversas classes, né? Tudo era misturado ali e, por sinal, eu era muito brigão e estava sempre, vamos dizer assim, no espírito de turma, né? Você descia, morava normalmente no Rio, não eram casas em Copacabana, eram prédios, né? Só prédio. Então eram turmas, né? Que você descia, ficava na portaria, sentado na escada, batendo papo, juntando todo mundo e conversando e tal. E morando muito, como eu morava em Copacabana, indo muito à praia, né? Então a gente vivia muito essa vida bem gostosa de praia e tudo. Quando eu chego na faculdade, começa então a aparecer o desafio da, de filosofia, né, de você ter uma forma de encarar a vida e também uma forma de se inserir na sociedade de uma maneira diferente daquela individualista, né, que a gente é muito educado pela religião e, portanto, muito olhando a questão do ponto de vista da tua realização humana, pessoal, etc. E quando eu fui à faculdade, eu era uma pessoa muito religiosa, muito católica, minha formação é católica, e muito dogmática, né? Porque eu achava que aquilo que eu acreditava, todo mundo deveria acreditar, porque aquilo era a verdade. Que, aliás, às vezes é um traço das diversas religiões que apostam muito na verdade suprema daquilo que a religião prega, né? Como se os outros estivessem errados e ela é a única que tá certa. E assim eu cheguei a ser congregado mariano, fui para o ITA, no ITA eu fui conhecer pessoas de tudo que é tendência possível e imaginária, de pensamentos filosóficos, né? Pensamentos sobre valorização das coisas, sobre valor das coisas. Acabei também conhecendo sobre política, coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, falar em política ou em participação na sociedade. Então, a dimensão do outro, a dimensão social, eu só fui ter, de fato, na faculdade. Tá? E não pensava só em mim, eu pensava no coletivo, eu pensava que as pessoas precisam ser reconhecidas humanamente, que a maior parte das pessoas está tendo uma vida ruim, que precisaria realmente haver uma força para mudar isso, né? Então o idealismo começou a brotar nessa época que eu já estava com meus 18 anos. Eu não me lembro, em nenhum momento da minha vida até os 18, de ter qualquer tipo de conversa no grupo, nenhuma sobre questão de preocupação social. E olha que a gente vivia com todas as classes sociais, porque no Rio se misturava tudo, né? Gente do morro, etc., quanto gente que mora nos apartamentos e tal. Bom, chegando na faculdade, eu pude tomar conhecimento da questão relativa à realidade política, né? E aí acabei militando como membro da Juventude Universitária Católica e depois como membro da Ação Popular, AP, né? Que era muito ligada também à igreja, muito ligada
algumas lideranças fortíssimas do movimento estudantil, entre elas o Betinho, né, que era uma pessoa marcante na nossa época, e outras pessoas que até hoje ainda são vivas, né, e que tiveram uma participação política muito importante na questão, na luta dos estudantes. Praticamente a grande militância, a grande força estava mais dos estudantes naquela época, né? A força mais transformadora, vamos dizer assim, olhando a sociedade, estava muito focada nos estudantes. Ocorre que vai crescendo a tensão social quando há a renúncia do Jânio, né? Ele renuncia e aí cria um caos político violento, uma abertura violenta, e ao ter essa explosão, os militares não queriam, e o establishment não queria o Jango como presidente, né, que ele ocuparia como vice do Jânio, ele seria, pela Constituição, o presidente. Então há a abertura, uma saída pelo parlamentarismo, né, no fundo o Jango assume mais um regime parlamentarista, e as coisas vão indo com o Jango, mas numa situação muito instável, e o Brasil numa efervescência política muito grande, onde o papel da UNE, no caso, era um papel muito importante, porque ela era uma voz que propunha o avanço da esquerda, né? E o Jango também compartilhava uma visão de esquerda. E aí estoura o golpe militar, né? Em 31 de março, em 2 dias, menos do que isso, sem nenhum tiro praticamente, aniquilar com a esquerda. Fez a ditadura, destruiu a UNE, prendeu um monte de gente e sumiu muita gente, né? Foram torturados, etc. E aí calou a minha geração, calou. Eu não vi depois disso manifestações de qualquer expressão da minha geração, a não ser no ocaso da ditadura militar, quando teve um movimento forte pelas diretas já. Mas depois das diretas já, quando começou a ter processo eleitoral dando sequência gradualmente a nos afastar da ditadura militar, o que a gente nota? Uma espécie de um vazio na política. Claro, o PT nasce, foi uma expressão forte da esquerda, uma esperança, né, muito grande, e a esperança foi se solidificando até chegar à eleição do Lula, que foi um marco, né, da esquerda. Essa eleição gerou os 2 mandatos do Lula, que, na minha opinião, foram muito bons para o país, né? O Lula saiu com mais de 80% de aprovação, quer dizer, houve um reconhecimento da esquerda através desse governo Lula, que para mim não é bem um governo de esquerda, mas de qualquer maneira se aproximou mais uma expressão da esquerda. Quando assumiu a Dilma, as coisas começaram a se degringolar. E a esquerda foi ficando cada vez mais responsabilizada pelo desenrolar dessas coisas. Então, ali começou uma forte derrota da esquerda. Se houve algum erro nessa trajetória, eu acho que o erro ocorreu a partir da Dilma. Com a recuada da esquerda, que cada vez mais se sentiu incomodada com a própria situação de comando da Dilma nessa questão da economia e do governo, a direita avançou e a esquerda recuou. Se houve uma grande falha da esquerda, da minha geração, foi basicamente, em primeiro lugar, pela repressão militar, né, que houve com a ditadura militar
muita gente morreu ou foi torturada e não quis retornar à atividade política. Depois há um novo respiro com as diretas já, onde realmente a esquerda teve um papel importante no movimento de massas. E um terceiro movimento com a ascensão do PT, né, que chegou ao ápice em 2010 com a saída do Lula do segundo mandato. A partir daí só apanhou a esquerda. Com a Dilma foi apanhando sucessivamente. Ela pega uma economia que vinha crescendo a 7,5% ao ano, foi em 2010, bota o pé no freio, com aquilo que se chamou na época de medidas macroprudenciais. Com isso reduziu o crescimento para 2,7% em 2011 e dali em diante só caiu. O crescimento da economia sempre foi diminuindo até agora, e entrando em recessão nos últimos 3 anos. E a direita faz o quê? Acusa a esquerda de ser responsável por todo esse debacle. E ela junta Lula e Dilma. É inteligente ela, só que eu não junto. Lula foi uma coisa, jogou a esquerda também para frente, porque criou uma expectativa favorável de uma saída, vamos dizer assim, pela maior atenção à questão social. Ele incorporou mais de, acho que por volta de 40 milhões de pessoas das classes D e E na classe C. Esse é o grande legado que eu acho do governo Lula. Mas a Dilma agiu no sentido de incorporar aos poucos a agenda da Fiesp. Tudo que a Fiesp pedia, ia lá o Guido Mantega e ela iam atendendo, né? Sem nenhum compromisso da parte das empresas em termos de responsabilidade com relação à estabilidade no emprego, com relação a uma série de questões relativas à mão de obra. Ela simplesmente conseguiu isenções fiscais e melhorias para elas de empréstimos, etc., junto ao BNDES, coisas do tipo, sem contrapartida. Na disputa do segundo mandato, ela praticamente ficou empatado com o Aécio, que representava a direita, né? E daí para frente o golpe da direita veio contundente. Não só o PSDB pediu recontagem de votos, tentou impugnar a eleição, barrou toda e qualquer iniciativa do governo no Congresso, que ela já não tinha mais condição de aprovar nada. O Congresso só ameaçava com pautas-bomba, né? E algumas foram votadas para prejudicar o governo. E a esquerda, então, ficou órfã. Esse segundo mandato, a esquerda, que esperava que ela, Dilma, fizesse um governo com as propostas que ela defendeu em campanha, ela foi defender as propostas do Aécio. Está entendendo? Quer dizer, a esquerda fazendo o jogo da direita, uma espécie de violinista, né? Pega com a esquerda e toca com a direita, né? É isso que a Dilma fez. A esquerda, ela foi perdendo, e hoje ela está numa posição subalterna, totalmente subalterna. E mais pior do que subalterna, calada, ausente dos movimentos sociais, ausente de ir à rua com pequenas manifestações de uma única liderança mais significativa, que é a do Boulos, que é do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Que tem alguma expressão ainda do ponto de vista de esquerda mesmo, né? Uma proposta, um discurso mais à esquerda, vamos chamar assim. E quem talvez tenha que comandar todo esse processo são as gerações mais jovens que estão vindo, né? Que na realidade não estão satisfeitas com essa situação, e vamos ver como é que elas vão se articular e o que elas vão pretender fazer em termos de país. Muito obrigado pela sua participação. Está sendo muito interessante o debate que eu estou acompanhando na minha página. É importantíssimo que você continue participando. Indique a nossa página, que é um centro de debates com ideias que variam de A a Z, e o importante é isso, porque através da diversidade de ideias que a gente cresce, aprende
e com isso a gente avança. Muito obrigado.